Olá pessoal, eu sou o pastor Cianuque Monteiro e sim, é com bastante tristeza e dor no coração que eu faço esse vídeo. Esse vídeo para falar um bocadinho sobre o falso profetismo no qual se envolveu o apóstolo Marcelino Mário Bento. Bem, digo tristeza por quê? Porque eu não conheci o apóstolo Marcelino nas redes sociais, como muitos de vocês conheceram na internet. Vocês conheceram através de vídeo no Monte, né? Através do Tavares Armando, que foi entrevistá-lo no Monte, a Iguilo Bombó. Eu conheci o apóstolo Marcelino, eu conheço há mais de 10 anos e eu conheço pessoalmente. Eu tive no casamento do apóstolo Marcelino, ele mandou-me um convite, estive no seu casamento com a Sônia. Há cerca de 7 anos atrás, o apóstolo Marcelino pregou na igreja que eu lidero, em Luanda. Convidei-o, pregou lá e conversávamos muito, principalmente por celular, né? Por causa também dessa vida que ele leva de estar muito isolado, muito no monte. Conversas sobre Angola, sobre avivamento e melhor do que vocês que o conhecem pelas redes sociais, eu sou a pessoa apropriada para falar um bocadinho sobre ele. E muitas pessoas me cobram. Vocês dizem, mas não, Cianuque, ele disse que ele é um apologeta, que ele está em defesa da fé cristã, mas ele é seletivo. Ele não fala do Marcelino, ele fala dos outros falsos profetas, mas do Marcelino não fala. Justamente por isso, por ser uma pessoa que eu acompanhei um bocadinho o seu princípio antes de estar no templo grande onde está, antes de ter redes sociais, antes de ter mídia, quando ainda estava a orar, a lutar. Então, conheço a sinceridade do seu coração, aquilo que é o desejo de avivar Angola. E é isso que a gente conversava sobre avivamento na nação, avivamento em Angola. Então, isso é para vocês terem uma noção de que não estou a falar de uma pessoa estranha que eu não conheço, ou que eu conheço à distância, só por ver seus feitos em redes sociais. Ele não é um falso profeta no sentido desses outros falsos profetas que eu tenho aqui denunciado na minha página. Que vive uma vida promíscua, que andaram nos países à busca de poder. Ele nunca andou nos países para buscar poder, ele sempre condenou isso. Nas conversas pessoais, sempre condenou, dizer a pessoa você tem que cavar, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que jejuar. Então ele sempre foi contra esse negócio da afetação, impactação. Ele não tem uma vida promíscua, sexualmente falando, se envolve com aquela ovelha, se envolve com aquela ovelha, como esses aí, como por exemplo o BM disse que é preciso imoralidade sexual para os espíritos operarem. Não, esse lado ele não tem. Ele é uma pessoa séria neste lado. Repito, o apóstolo Marcelino Mário Bento, assim, sinceramente falando, quais são os aspectos do falso profeta que ele tem e quais são os erros em que ele correu? Primeiro erro, eu diria aqui que é o erro da soberba, aquilo que muitos chamam de orgulho da santidade. O que é orgulho da santidade? É praticamente a síndrome de Elias. Ainda não estou a falar do facto dele se intitular de Elias, isso é outra coisa que eu vou chegar lá. O que é síndrome de Elias? Síndrome de Elias é aquele sentimento que a Bíblia diz que Elias teve ao dizer Senhor. Na verdade, podemos até ainda entender Elias, porque ele não sabia que existiam outros profetas de Deus. Ele disse, Senhor, acabaram com todos os teus profetas, corromperam, Jezabel corrompeu, só restei eu. Era o que ele via fisicamente. E a voz de Deus disse, quem disse que só restou você? Ainda reservei para mim 7.000 que não se dobraram, não se renderam. Esses 7.000 Deus havia escondido. São o que nós chamamos de remanescente. E Paulo também faz alusão a isso. Mas chama-se síndrome de Elias quando você acha que só você é homem de Deus, só você é mulher de Deus.
E todo mundo deve submissão a ti, porque o homem de Deus é você. Ou seja, que Deus tem uma bola que passou a bola para você. Todo mundo depende de você, é o dono da bola aqui na terra. São dos erros graves. E pelo facto de ter esse sentimento, essa síndrome de Elias, o apóstolo Marcelino não houve conselho de ninguém. Quando digo não houve conselho de ninguém, mesmo nós, por exemplo, que somos professores, que somos acadêmicos, temos falado assim: eu sou professor, eu tenho alunos, além de ovelhas. Eu tenho ovelhas a qual eu pastoreio e ensino, tenho alunos a qual eu pastoreio e ensino. E disse o seguinte: todo professor, além de ter uma comunicação vertical com os seus alunos, com as suas ovelhas, ou com os seus subordinados, ou com os seus inferiores hierárquicos, toda pessoa deve ter uma comunicação horizontal. Quem você ouve é como o presidente da república. Você tem ministros, tem governadores, tem quem que está abaixo do teu governo, mas você tem homólogo, chama homólogo. O outro presidente não está abaixo do teu governo, ele é um homólogo. Quando um professor, quando um pastor, quando um presidente, quando uma pessoa só tem comunicação vertical, não tem comunicação horizontal, não tem quem lhe aconselha, não tem amigo para conversar, só tem pessoas que lhe dão ordem, essa pessoa está mal, essa pessoa está num erro grave. É só perguntar, por exemplo, para o apóstolo Marcelino, onde está o pastor Anjo, o apóstolo Anjo. Ele não tem mídia, não tem redes sociais, mas é uma pessoa que começou com ele no ministério. E vocês sabiam o que fez o apóstolo Marcelino expulsar o pastor Anjo da sua igreja? 2 saíram da Universal. E o pastor Anjo, um amigo meu, amigo também do apóstolo Marcelino, uma pessoa muito humilde. Foi o pastor Anjo que viu em mim o ministério de mestre e confirmou em oração o meu ministério. Mas esse pastor Anjo humilde, certa vez, contava-vos a história, certa vez, no ministério do apóstolo Marcelino, ainda no princípio, não tinha nada disso que vocês conhecem agora nas redes sociais, estão falando no princípio. Ela pregar e ele queria dizer Manassés. Ele disse Manasseia. Manasseia, errou. Quando ele erra, o apóstolo Marcelino, depois do culto, ele fala: olha, vai lá onde você falou e corrige o erro que você fez. Não se diz Manasseia, é Manassés. O pastor Anjo chegou lá no púlpito, e o pastor Anjo vai ver esse vídeo porque eu vou mandar para ele também. E disse: olha, igreja, eu cometi aqui um erro porque eu estudei pouco, mas Deus disse que ia me honrar. O apóstolo Marcelino saiu de onde estava, vai lá diante do púlpito onde ele estava a falar, expulsou ele da igreja. Você não te mandei vir aqui se justificar, falei para você vir corrigir o teu erro, você vai falar que Deus vai te exaltar. A partir de hoje, pega as tuas coisas, vou te dar X tempo. Isso de dar tempo não é de agora. Eu te dou X tempo, você vai voltar aqui me pedir perdão. Você vai voltar aqui e reconhecer. Levanta, o culto está terminado. Tanto é que anos depois, há cerca de 6 anos atrás, ou 7, se não me lembro, eu tentava reconciliar os dois. Depois, Marcelino, às vezes conversam, se encontram, mas já não tem a amizade que tinham. E uma vez eu falei com o apóstolo Marcelino, que eu conversei com o pastor Anjo, ele explicou-me o que aconteceu, você errou, tal, reconciliar. Ele me respondeu o seguinte: na história da Agar e da Sara, a Agar estava certa, a Sara estava errada, mas Deus falou para Agar: vai humilhar-te perante a tua senhora. Vocês estão a entender isso? Para vocês terem uma noção do que realmente se passa. E até hoje a relação dos dois não anda muito bem. Ora se encontra, não se encontra, mas a amizade já não existe. Mas uma pessoa humilde, um servo do Senhor, tem que ter amigos, tem que ter pessoa que lhe ouve. E as pessoas dizem que não, mas os amigos você não repreende nas redes sociais, você tem que conversar pessoalmente. Quando a pessoa dá ouvido, o apóstolo Marcelino não dá ouvido a ninguém, ele não ouve ninguém. Quer dizer, ele reclama e falou num vídeo que antigamente, nesses encontros com outros líderes, conta que estava lá, parece que estava lá Horácio dos Anjos, estava lá Onjai, estava lá Cubanza, outros líderes jovens que abriram o ministério.
E parece que um deles disse, eu vou te dar ouvido, vou ouvir quem? Eu para te ouvir você tem que ter alguma coisa. Ele fala isso nos vídeos dele, apóstolo Marcelino. Mas ele acaba por fazer a mesma coisa daqueles que ele condena que erraram. É isso de se intitular de Elias. Erro que o William Branham já cometeu. Aquele David Ward já vinha falar que é Elias. Antes do apóstolo Marcelino falar que ele é Elias, David Ward, profeta do Quênia, já falava que é Elias. E eu, uma vez, há cerca de 6, 7 anos, falo sempre usando para vocês verem que não é de agora, 2022 ou 2023, liguei nele, como é, apóstolo Marcelino, quem é que está falando que ele é o Elias? Disse, aquele é o Elias falso. Ele me respondeu, ele é Elias falso. Ele é Elias falso. Eu sou Elias verdadeiro. E as pessoas ainda ficam a se perguntar a falta de conhecimento bíblico, mas quem carrega a unção de Elias? Não, ninguém carrega nenhuma unção de Elias. Então, minhas amigas e meus amigos, para mim é doloroso, é triste, porque eu vi o desejo, a entrega. O apóstolo Marcelino ele tem qualidades que me influenciaram. Hoje eu não tenho, no nosso ministério hoje não está legalizado. E nós não pagamos. Sabe essas plataformas que estão a enriquecer com o dinheiro dos ministérios? O governo vai fechar. Vai lá, dá dinheiro, começar a dar dinheiro mensal para enriquecer esses pastores que estão aí, esses do MERE, que tem muitas plataformas, outras igrejas que você tem que dar dinheiro. O pastor Marcelino que dizia que é pecado, isso é comércio. E eu, naquela altura, reconheci que isso é comércio. Pedi documento emprestado para começar a pagar mensal. Ou a igreja paga 100. Se Deus me chamou, também se Deus me chamou, se Deus me levantou, Deus vai me ajudar. Mas eu vi isso nele, eu me espelhei nele, aquela coragem, aquela ousadia para enfrentar. Quando eu vim para o Brasil, há cerca de 5 anos atrás, conversei com o apóstolo Marcelino por telefone, ele me incentivou, disse para aqui o game está violento, aqui é melhor você mesmo ir, vai dar um tempo e tal. Para vocês terem noção, você não pode achar que Deus aparece. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu vim te dizer que eu te levanto. Você é o único homem de Deus. Todo mundo tem que te ouvir. Começa do zero. O líder das Testemunhas de Jeová fundador já veio com isso. O líder dos Adventismos vieram com isso. O homem do mormonismo, o Joseph Smith, veio com isso. Muitas pessoas já vieram com essa teoria de que a cristandade está mal, Deus te levantou para ser a restauração. Não podemos ignorar a história. Você que tem um chamado de Deus para começar uma obra, você tem que recuar na história, aprender períodos da igreja apostólica, os pais da igreja, o que foi a reforma. Você não pode ignorar toda essa história. E você tem que ver que os grandes homens foram usados por Deus. Não, para você ter a Bíblia que você tem na tua mão. Deus usou grandes teólogos. João Wesley, fundador do metodismo, um grande teólogo. Martinho Lutero, um grande teólogo. Deus usou grandes homens de Deus e foram usados com poder, autoridade e conhecimento da palavra. Toda pessoa que vem dizer que ele é o único, todo tem que submeter a ele, é um falso profeta. É um falso profeta, você não precisa estudar muito para distinguir. E isso você vê, por exemplo, essa questão de estar amaldiçoar todo mundo. Amaldiçoou aquele jovem lá do Canadá que discordou dela, amaldiçoou aquele homem jurista que fala, aquele embaixador do povo, esqueci, fez até um live comigo, mas ele está mora aí, a maldição não fez nada. Os discípulos dele são fanáticos, endeusam ele. O próprio filho dele, Mário, não respeita, nem mesmo pessoas que são amigos do pai dele, ele não respeita. Para ele, o pai dele, ponto final. Essa situação está mal. Aconselho até pessoas que são dessa igreja, mas que ainda têm temor de Deus, tem Deus. Ora muito pelo vosso pastor, ora muito por ele, intercedam por ele. Porque não é normal. Vocês quando vêm do mundo não têm conhecimento, vão achar que não, é normal, nosso apóstolo é o grande homem de Deus dessa nação. Não, está indo num caminho do abismo, da cova. É preciso humildade. É preciso humildade. Quando você é homem de Deus de fato, você é humilde quando te chama a atenção. Você é humilde, você reconhece, não, até aqui falhei. Paulo repreendeu Pedro. Ninguém nesse mundo é irrepreensível. Irrepreensível só Deus. Bem, mas nós não estamos aqui para julgar. Eu quando falo, eu diferencio os falsos profetas,
aqueles que estão já uma guerra aberta contra eles, feiticeiros, macumbeiros, estão a estragar a igreja de Deus, com servos de Deus desviados. E Paulo diz: quem é tu que julgas o servo alheio? Quem é um servo de Deus está desviado, vai prestar conta. É como o Davi. Davi falou: Deus lhe entregou, entrego na tua mão, Saul. Ele disse: quem tocará no teu ungido ficará impune. Então, uma coisa, o Saul era ungido, mas ele já fazia mau uso da unção. E Davi não fez mal, não por ser Saul, a pessoa de Saul, mas a unção de Deus na vida de Saul, embora ele tivesse a fazer mau uso. Então, eu aconselho os homens de Deus, líderes, vocês estão a me ouvir, orem, jejuem, se santifiquem, estudem, sentem para aprender. Não acham que vocês são da tua casa para ler Bíblia, você sabe já tudo da Bíblia. A Bíblia não foi escrita na nossa cultura, você tem que saber o pano de fundo histórico, o que é que houve na cultura, como é que era. Deus falou através de um povo para outros povos, mas como você vai compreender aquilo se há uma lacuna que te separa daqueles povos a qual Deus falou primeiro? Mas os fanáticos não entendem isso, vêm ofender, vêm discutir, porque as seitas produzem fanáticos, seitas não produzem cristãos com temor de Deus, a seita só produz fanáticos, fanatiza o seu líder, ofende todo mundo que discorda do seu líder. É muito triste. Eu não apaguei o testemunho, a entrevista que eu tenho com o apóstolo Marcelino, porque muitas das coisas que falamos é verdade. As discussões que falamos sobre a situação espiritual da Angola, esse país muito mergulhado na corrupção, no pecado, no ocultismo, isso tudo é verdade. E já falávamos há muito tempo. Só por isso eu deixo. Mas o caminho em que entrou o amigo é um caminho perigoso, um caminho da perdição. Por isso eu faço esse vídeo para deixar aqui registrado o que eu penso sobre isso. Entrou no caminho do falso profetismo, só terá volta com muita intercessão, com muita oração e com um coração de humildade. Coisa que eu sei, eu conheço a pessoa, até me bloqueou no Facebook, no WhatsApp já há uns meses, há muitos meses atrás. Só por Deus, é difícil reconhecer. Pelo contrário, vai ver esse vídeo, vai mandar uma outra live, um outro vídeo, vai me falar mal. Mas Deus em Cristo abençoe todos vocês, e especialmente aqueles que entendem a necessidade de sermos cristãos autênticos e defendermos a verdade e o cristianismo acima de tudo. Deus abençoe, a paz do Senhor.